Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é desenvolvimento pessoal. E para tratar desse tema, trouxemos aqui o Wagner Santos, professor, palestrante da FCDL de Santa Catarina, especialista em vendas, parceiro especialista da RPA Experiência, professor de cursos MBA corporativo da ISAI FGV e ex-executivo da Ambev, O Boticário e Yokohama. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigado. Uma honra estar aqui com vocês nessa noite aqui para fazer um bate-papo aí. Obrigado também pela presença. Sabemos da correria do dia a dia, mas obrigado por prestigiar a gente nessa noite. Ismael Cordeiro, CEO da Conexo, gestor administrativo e empreendedor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui, né, Lucas? Sempre aí compartilhando histórias e hoje vamos navegar aí na história do nosso amigo Wagner Santos aí. É isso. A gente já está conversando há algum tempo nos bastidores e, né, Wagner? Só histórias assim maravilhosas, né? Falamos já do futebol, um monte de coisa. Qualquer coisa a gente só dá risada aqui, né? Não tem problema. Vai ser resenha, não vai ser... Né? Nada engessado, né? O assunto é leve. Bom, eu estava lendo aqui a introdução, Wagner, eu vi sobre palestrante da FCDL Santa Catarina. Eu adoro palestrante. Eu almejo um dia palestrar para alguém ou para algumas pessoas, né? Eu acho fantástico ter esse dom de conduzir as pessoas. Fale um pouco sobre palestra para nós aí. Cara, a palestra entrou na minha vida, assim, eu fui executivo de multinacional a vida toda, né? Assim, Boticário, Yokohama, Ambev e tal. E a palestra entrou na minha vida naturalmente, assim, eu tenho muita facilidade de me comunicar. Entendeu? E aí, quando eu olhava o cenário e eu tenho muito esse feedback de quem me contrata, né? A FCDL é só um das empresas, né? A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina é só mais uma das instituições da qual eu também faço palestra, mas eu faço palestra minha, assim, né? Uhum. Tem a Focus em São Paulo que me representa e tal, e a gente faz para empresa, para universidade. Mas a palestra entrou na minha vida de uma maneira muito natural, assim. Eu, nessas empresas que eu trabalhava, eu contratava palestrantes. Né? Uhum. E eu comecei a observar, assim, toda vez que você contratava um palestrante, não importava a área que ele estava. Ou ele era muito técnico, ou ele era muito motivacional. Não tinha meio termo. Então, assim, a turma que é muito técnica não consegue falar, vamos dizer assim, com um chão de fábrica. Ele não consegue, porque ele é técnico. Então, ele não consegue falar bem com o vendedor da loja, com o cara do fabril, com a turma do back-office de um hospital. Ele não consegue falar isso, porque ele é técnico. E aí ele fala bem com o gestor, com o CEO, com o dono e tal, ele fala bem. O contrário também é verdadeiro. O cara que é muito motivacional fala com essa turma e a outra turma acha que não precisa. Você acha que o cara tem que vir aqui implantar bananeira, contar, botar escada lá? Enfim, o cara acha que não precisa de você. E aí ficava naquilo ali. Então eu sempre assim, e aí eu fui me inspirando em pessoas que eu via e que eu olhava, assim, às vezes me pergunto quem são esses grandes ídolos para mim, assim. Eu tenho dois que me inspiraram muito, que é o Cláudio Diogo, que é daqui de Curitiba, que, na minha opinião, é o melhor palestrante de vendas do Brasil. Cláudio Diogo. Cláudio Diogo. Quer vender mais? Contrato caro. Ponto. O cara é fera. Cara, assim, para mim, né? E o Edmur Sayane, que é um cara do Rio de Janeiro, tem uma empresa chamada Ponto de Referência. Ninguém entende mais sobre atendimento do varejo do que esse cara entende. Entendeu? Então, são palestras leves, assim, que tem uma condução bacana. Então, eu olhava esses dois caras, quando eu contratava esses dois caras ali, eu olhava e ficava ali babando no cara. E falava, um dia eu quero ser que nesses caras, entendeu? E aí, os dois, assim, quando eu disse assim, pô, um dia eu quero fazer o que você faz, os caras falam, pô, mas você tá demorando, porque você tem uma porrada de história para contar, um monte de coisa legal, tá na hora de você vir fazer isso. E aí, eu olhei para esse cenário que tinha e comecei a equilibrar as duas coisas. Então, hoje, qualquer produto de palestra meu tem uma parte que é técnica, que é a informação, que é coisa assim, e uma parte que é motivacional. Você consegue mesclar. Porque eu consigo tirar a cadeira. Então, eu tiro o cara da cadeira. Eu tenho muito feedback de cliente, de gente que assiste as palestras assim, que fala assim, porra, é legal porque você trabalha as duas coisas. Tem gente que fala assim, pô, se eu soubesse que era motivacional, eu tinha vindo te ver antes. E agora você falou uma coisa que realmente para mim faz sentido. Eu já participei de várias palestras e teve aquelas bem técnicas que, pô, é bacana e tal, mas chega uma hora que ela tá maçante já, né?
Aí tem a outra, que é muito, né? E, Lucas, imagina assim, Leve. você vai a um congresso. O congresso começa das 8 da manhã às 6 da tarde. Imagina. Técnico. Cara, às 4 horas da tarde, você já não tá prestando já atenção. quer E ir pode ser o embora. melhor assunto. O cara mais ferrado do congresso vai palestrar às 4 da tarde. Você já tá sacudo. Porque você ficou o dia inteiro obtendo informação e tal de uma área técnica. Então tem que vir alguém para quebrar esse gelo. Então é por isso assim que stand-up comedy, por exemplo, faz muito sucesso. Porque essa galera entrou num vácuo que tinha ali para quebrar esse gelo, para poder, sabe, tirar um pouco essa galera, assim, Essa formalidade. a formalidade e tal. Entendeu? Então, isso conta muito por conta disso. Então, assim, graças a Deus, assim, eu tenho tido bastante sucesso na minha carreira, justamente por mesclar. Entendeu? Então, assim, e eu tenho uma outra coisa, assim, que eu não sou engessado, cara. Assim, um cara, assim, eu tenho lá meus produtos de palestra, então a gente faz palestras para equipe de vendas, a gente palestra de atendimento, né, liderança e tal, a gente fala esse tipo de coisa, mas eu não tenho engessado. Se você me contrata para ir lá na sua empresa, nós temos que fazer um briefing antes. Então, eu vou sentar para você e vou perguntar até para você assim, você quer que eu tire alguém da zona de conforto da tua equipe? Ah, pô, tira o João. O João tá fazendo... Aí no meio da palestra eu dou um exemplo. Eu conto a história do João, que o cara contou para mim. Né? Tem pouco João aí, cuidado. O cara contou a história do João para mim e eu falo assim, porra, eu tinha um cara que trabalhava comigo, que era o João, e aí eu conto a história. E aí o João, porra, lá, né? E o João fala, é pra mim. Tem cara que levanta, sou eu, tá, cara, sou o João. É legal esse briefing, né? Porque existem os times de você apertar a galera, cara, precisa que realmente aperte o parafuso. Não aperta, eu quero só uma motivacional com uma pegada profissa ali, porque o time tá engajado também. Senão o cara chega apertando tudo e a galera sai se falei, gente do céu, nós apanhamos hoje aqui. Entender a cultura. Sai doendo. Entender a cultura, Lucas, da empresa. Entendeu? Assim, as empresas são diferentes. Então não dá para chegar com a mesma linguagem, com a mesma bordoada. Tem empresa que eu vou de terno e gravata fazer palestra e tem empresa que eu vou de bermuda. Porque a cultura da empresa é aquela. Mas então eu tenho que me inserir na cultura daquela empresa. Então, assim, eu estudo, antes da reunião de briefing, eu entro ali, eu sei quem é o nome, eu sei quem é o CEO, quem fundou, eu sei toda essa história. A história da empresa. Quando eu chego lá, normalmente a turma do RH, a turma do comercial, do marketing, quem me contrata, eu sento lá com os caras, ou a gente faz isso muito online hoje, porque tem, né? O cara me contrata lá em Recife, a gente faz esse bate-papo online. Cara, eu faço perguntas que as pessoas falam assim, nossa, você sabe quem é o nome do meu diretor de recursos humanos? Falei, dá vontade de falar, sei, tá na internet, eu procurei ali. A informação está disponível. Eu escrevi aqui nesse papel. A informação está disponível, cara. Então, e muita gente não usa esse tipo de informação. Então, assim, cara, quando eu faço, é isso. Então, tem essa mescla, aí ajuda muito. Né? Ajuda muito essa história assim, de ter muita história para contar, de facilidade de comunicação. Teve um ano eu trabalhava lá no Boticário e teve uma semana da qualidade. Assim. E aí o pessoal de RH tinha contratado um cara para fazer mestre de cerimônia. E esse cara acho que teve um problema, não foi, alguma coisa assim. Eu sei que na hora do vamos ver lá, o turma do RH subiu lá no trade, no marketing onde eu trabalhava. Ele falou assim, Wagner, cara, o cara não... falar com você. Exatamente. Os caras falaram assim, ô Vaguinho, dá para você conversar? E aí eu fui no meu gerente falou assim, ó, é naba. Mas tu quiser encarar... Tá liberado, né? E eu fui. E eram 4 dias. E nos 4 dias, pá, não sei o quê, apresentava, tinha palestrante, não sei o quê, tinha um circo montado assim, sabe? A turma ficava no circo. Aí, no final dos 4 dias, né, o Reinaldo, né, que hoje trabalhava no RH do Boticário, hoje é um cara que mais entende de SG no Brasil, um cara fantástico, uma grande inspiração minha também. Reinaldo disse, cara, tu tá no lugar errado, velho. Tu tem que apresentar programa, tu tem que dar palestra. Tem que estar no meio da galera. Esse domínio teu e esse público. carisma que o público tem com você, cara, essa coisa, essa interação... ele falou assim, se eu souber, ainda bem que você é de graça, que você já tá aqui, não tem que te pagar. Não. Opa, dá pra rever isso aí? Porque nos outros anos, todo mundo, né? Não, o Vaguinho faz. Não precisa ninguém de fora, não, Vaguinho. O Vaguinho vai lá e faz, entendeu? Mas é legal por causa disso. E é legal também, assim, cada dia você tá numa empresa diferente, você tá numa cidade, então você vai aprendendo cultura, você vai fazendo amigos, você vai vendo gente diferente, assim, isso é muito bacana, isso não tem preço. Foi daí que você startou a palestra? Claro que tem outras coisas. Foi daí assim, como a gente tinha essa facilidade toda, aí eu tinha essa inspiração, o Cláudio falava, você tem que fazer palestra, o Reinaldo, você tem que fazer, o Edmundo, tem que fazer palestra. Aí, primeira vez, eu reuni as histórias mais legais que eu tinha, entendeu? E aí comecei a dar um formato ali. Fiz muita coisa de graça, muita, para aprender, para ter domínio do microfone, do palco, testar. A resposta
do público com aquilo que você estava fazendo, para ver se você tem domínio daquela informação. Importante. E aí depois, assim, e uma coisa que eu falo quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, assim, ó, não pare de estudar. Não pare de ler, não pare de aprender, assim, porque se você vai precisar dessa informação a vida inteira. A grande maioria das pessoas que afundam nas suas carreiras profissionais, o cara chega no momento e fala assim, eu já sei de tudo. Eu sei tudo e eu não preciso fazer mais nada. Porque isso daí eu já vi 500 vezes, aí ferrou. Sabe? Porque todo dia, ainda mais agora, a quantidade de informação que a gente tem. Eu estudava pela Barça. Né? Hoje eu pego o telefone, cara, o mundo está na palma da nossa mão. Eu ia na biblioteca da escola, pelo abecedário da Barça ali, procurar o tema. Cara, hoje a gente tem o mundo está na palma da nossa mão no nosso telefone. Então, assim, você tem muita informação, então use essas informações ao seu favor. Não pare de estudar. Não pare de aprender, não pare de ler. Eu gosto muito de podcast, assim, sempre gostei desse formato há muitos anos. Bem antes dele virar uma febre, eu já gostava desse formato. Assim, eu fiz estágio em rádio, né? E quando tinha a 91 Rock, vocês lembram da 91 Rock? Não. Eu sei, aqui em Curitiba tinha a 91 Rock. E a 91 Rock, né, todo dia, às 6 da tarde, tinha um programa esportivo, né? E aí, um dia eu estava voltando eu era diretor de marketing da Yokohama, estava voltando para casa, escutando o programa dos caras, e eles deram uma informação sobre automobilismo, e eu trabalhava numa empresa do setor que estava errada. E eu conheci o dono da rádio e liguei para ele. Falei, cara, o que os caras estão falando aí não é verdade. E aí o cara falou, então vem aqui, vou pôr você no ar, pra você falar que não é verdade. Eu vou contratar os caras. E eu fui. E o público gosta. E eu fui. Eu falei assim, olha, não é bem assim e tal, não sei o quê. E fui, assim, incrivelmente bem recebido pela equipe. Legal. O Mauro Miller, que é um grande apresentador da SBT hoje, da área de esporte, um grande amigo meu. E, cara, o André Malucelli, a turma que estava ali, o Capitão, o Hidalgo, a turma do esporte ali, né? O César, um grande, que era narrador. Cara, e aí aponta assim, olha, o negócio é o seguinte, bicho, tinha 1 milhão de pessoas que ligaram fazendo pergunta e não sei o quê. Toda sexta-feira tu vai ter que vir aqui. Aí. Cara, eu fui toda sexta-feira para falar de automobilismo. Às vezes estava aqui, ia no estúdio, às vezes estava longe, fazer pelo telefone. Um mês o cara me liga do começo, pô, tem um patrocinador para tua participação, que era o pessoal que tinha um kart indoor, que patrocinava e tal. Então, assim, eu tinha toda essa facilidade. Fui reunindo todas essas informações, pegando esses gaps e dizia, pô, isso aqui é legal aqui, isso é legal ali. Eu faço palestra de graça até hoje, né, na verdade, né, cara? Eu acho que tudo que eu ganhei na vida, e nada foi fácil, né? Mas eu tive pais maravilhosos que me proporcionaram uma educação maravilhosa. Né? Eu sempre pude estudar em colégio particular, enfim. Né? Eu acho que eu tenho que retribuir de alguma parte aquilo que a sociedade me deu. É gratidão, né? É gratidão, sabe? Então, assim, eu estava numa reunião em São Paulo a semana passada e eu falei para os caras, assim, é uma empresa hospitalar, eu falei, se um dia vocês precisarem de um cara para fazer uma palestra, que vocês não tiver dinheiro para pagar, porque o hospital beneficente, Santa Casa é difícil, vocês podem me chamar que eu venho. Que legal. Entendeu? Venho e faço, porque eu faço questão de fazer isso, questão de ser a minha devolutiva para a sociedade. Às vezes eu faço palestra que parte da arrecadação daquela palestra é revertida para uma instituição. Né? Às vezes, você vai, os caras pagam assim, pagam o aéreo e a hospedagem, eu vou lá, o cara cobra 1 quilo de alimento para não sei quem e vai. Então, eu tenho isso, eu tenho esse e cada vez que eu faço isso, Deus me retribui me dando no dobro. E a plantação, né? A lei da semeadura, né? E mesmo que não fosse, é aquela questão que você estava falando de devolver para a sociedade. Sim. Né? É voltado ali para as palestras. Hoje você consegue atender a nível nacional? Nacional. Assim, faço nacionalmente, assim, eu vou do Iapoca ao Chuí. Né? Tem um palestrante super famoso, o professor Gretz, lá de Santa Catarina, que também foi uma grande inspiração lá atrás, um beijão pro Gretz também. E o Gretz, ele diz assim, ó, ele fala, quando ele ia falar sobre da palestra, ele falava assim, ele começava a falar, eu já fiz isso, faz aquilo, e eu sou o único palestrante do Brasil que já foi 3 vezes em Marabá, no Pará, para fazer, porque ninguém quer ir para Marabá, no Pará. Ninguém quer ir. Sabe? Tem lugares que ninguém quer ir, cara. Rio, a FCDL lá em Santa Catarina, cara, tem cidadezinha super pequena, cara. E aí uma vez, que é uma história legal de contar, assim, eu fui uma vez numa cidade, e aí numa cidade super pequena, para fazer uma palestra. E quando chegou lá na palestra, o presidente da CDL local disse para mim assim, cara, você vai ter que andar no comércio aqui comigo, porque os caras estão achando que você veio aqui para falar que a loja física vai acabar, que a internet, e os caras estão querendo mais te pegar de pau do que assistir sua palestra. E eu fui de lojinha em lojinha com ele, pô, prazer, eu sou o Wagner, pô, vai lá hoje à noite e tal. E foi sensacional o que os caras falaram. E aí, um dos caras que assistiu essa palestra, ele tinha uma empresa que é uma das maiores arrozeiras do país.
e uma das maiores arrozeiras do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de arroz do mundo. Santa Catarina é o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os estados que mais produzem arroz, né? E esse cara veio falar, pô, você não vai lá fazer uma palestra para sua equipe, não sei o quê, para minha equipe e tal. E eu fui, né? Combinamos com ele, depois voltei nessa cidade, fui lá fazer uma palestra para ele. E ele falou para mim assim, falou assim, cara, é difícil ter uma agência porque ninguém quer vir aqui. Eu não tô nem perto de Porto Alegre, eu não tô nem perto de Florianópolis, eu tô no meio do negócio. Então, se eu vou fazer uma promoção, o cara não quer vir aqui. Né? Se o cara quer contratar um palestrante, pô, cara, eu falo pro cara assim, ó, você vai ter que descer no aeroporto lá em Porto Alegre, eu vou ter que trazer você 300 km de carro, o cara não quer vir. Eu falei, velho, eu vou pra qualquer lugar, mano. Pra qualquer lugar. Eu tô de graça pra qualquer lugar, né, bicho? E vou, cara, entendeu? Só faz isso realmente quem arde no coração e vê que é um propósito uma muito paixão. grande. É apaixonante, né? É paixão. Assim, o que mais me motiva a fazer isso não é dinheiro, né? Eu acho assim, é a profissão que eu escolhi. Eu acho que assim, eu preciso sustentar a minha vida, minha família, minha filha. Que daí é como consequência, né? Como consequência, assim, cara. Mas não tem nada que me deixe mais gratificante quando alguém volta para mim, ou na hora, ou depois, e diz assim, olha, você disse tal coisa que mudou minha vida, ou que mudou uma atitude que eu tenho que fazer. Isso não tem preço. Isso é chancela, né? Se tiver 1000 pessoas lá e uma falar isso para mim, tá pago. Exatamente. O evento, sabe? Tá pago e é legal. E a gente tá falando um pouco de educação, eu falei do podcast, queria voltar assim. Eu viajo muito de carro, né? E eu ia escutando música e tal. E eu sou um cara do sertão, então eu gosto muito de música sertaneja. Mas, cara, é terrível escutar as músicas sertanejas atuais. Assim, cara, é uma pior que a outra. Aliás, a música no Brasil tá terrível, né? Não tem nada que preste, assim, cara. Então você recorre aos artistas antigos e tal. E aí chegava uma hora que enchia o meu saco. E agora eu tô viajando, cara, muito ouvindo podcast. É maravilhoso. Cara, aprendendo todo dia. Cara, e passa rápido pra caramba. E de graça, tem um monte de conteúdo que é violento. Putz, cara, e eu vou lá e esses dias eu tava pra São Paulo, tava ouvindo lá o Ratinho dando entrevista no podcast, contando as histórias dele, de como ele começou, pô, um dos maiores empresários e comunicadores do Brasil. Cara, então você aprende com uma galera, cara, que tá lá e esse conteúdo tá de graça. Antigamente, vamos colocar ali 10, 15 anos atrás, pra ouvir um cara desse falar da história dele, você tinha que caçar, pesquisar, ouvir, estar presente. Hoje não. Hoje tá ali, eu cara. Eu acompanho um podcast, talvez você conheça, o empresário também, o Marcelo Germano. Uhum. EAG, empresa autogerenciável. O que é aquele podcast? Se o cara pegar aquele podcast de 1 e assistir até agora, o cara ele tem uma faculdade na mão ali que é extraordinário o conteúdo que ele deixa ali sobre a administração da empresa. Tem um conteúdo, e hoje gratuito, né? Você consegue aprender tudo gratuito e aí sim, que nem você estava falando da história, né? Uhum. Pô, você vai captar pedaços da história, né? Um pedacinho aqui, outro ali... Uma emissora contando, chama, vai numa entrevista. Mas, assim, ali no podcast o cara vai contar do início até o que está vivendo hoje. Né? E é muito legal, cara. Se o cara souber conduzir entrevista com esses caras ainda que tem, pô, cara, Você extrai deles segredos. Cara, o tempo não passa, cara. Porque se o cara tem lá entrevista de 2 horas, você bota 2 horas, você andou 5 horas de carro, cara. Aí você não vê o tempo passar. Aquelas viagens que são chatas, que, pô, tu passa 50 vezes no mesmo lugar, você fala, pô, não aguento mais, o carro já vai sozinho se deixar, né, cara? Cara, tu fica lá, a hora que você vê, você já chegou no teu destino, sabe? E aprendendo. Cara, e audiobook, livro e tal. Eu falei, então eu uso até essa oportunidade para aprender. Até quando eu tô aí Esse formato do podcast, você falou que antigamente já tinha, já tinha muitos anos atrás, ou era esse formato mais dessa comunicação mais leve, mais tranquila? Não, a comunicação mais leve, cara. Assim, ó, eu quando fiz a faculdade, eu me formei lá na Unesp, em Bauru, no interior de São Paulo, eu estagiei na Rádio Unesp FM durante 1 ano, com o professor Dr. Antônio Carlos de Jesus, que já mora lá no céu, e aprendi muito de rádio ali. Entendeu? Então, esse formato de entrevista que hoje o podcast gera, a rádio já fazia naquele tempo. Só que era ao vivo, estava no ar, não tinha gravado, não tinha corte. Né? Eu falo assim, hoje você não tem que ter medo do ladrão, do não sei o que, você tem que ter medo do corte. Né? O corte que é o problema, que o corte pode ser legal pra caramba com você. Textualiza tudo, né? Tudo, né, cara? Ou o cara tira do contexto do que você vai fazer, né, cara? Então já tinha um formato meio assim, mas era tudo muito formal. Eu acho que o legal do podcast hoje é que você traz isso para uma informalidade. Né? Tem entrevistas que eu acho que vocês fazem aqui que são divertidas, tem outras que são muito mais sérias, tem outras que são mais técnicas, que tem que dar uma série de informações. Então acho que esse é o legal, porque cada dia senta alguém aqui e conta, né? E do nosso lado, qual é o nosso propósito? Até para quem tá aí e para entender. Inclusive, vou mandar um abraço aqui pro Júnior,
da Slaviero, né? Júnior, Que participou da da Ford gente. Diz Slaviero. assim, ó, falando em entrevistas, esse podcast de vocês aí é top, bate-papo é tão bom que passa a hora. E se der, dá pra ficar horas conversando. Obrigado, um abraço. Pessoal da Limestone Brasil também acabou de entrar aqui na transmissão. Bom, essa é a ideia. Esse bate-papo leve. Quando alguém pergunta até pra gente qual é a pauta, fala, não existe a pauta, onde é que a gente vai entrar, sair, entrar em perguntas. É essa construção. Não tá aqui pra fazer aquela entrevista... O que você estava fazendo, tal horas, em tal lugar. E se você vai pro bate-papo, você fica 4, 5 horas. Não, a gente já falou de futebol, falou um monte de coisa aqui, né? Rasga as horas. Cara, aí você vai e não vê o tempo passar, cara. Então, e voltando agora um pouquinho na sua história, quero aprender um pouquinho da sua história, quero escutar um pouquinho da sua história também. Nós gostaríamos, né, Lucas? Como que começou o Wagner Santos? Cara, eu comecei cedo, assim, né? Como eu falei assim, eu tenho um orgulho danado do pai e da mãe que eu tive. Eu sou filho de um engraxate, né? Meu pai, a primeira profissão que ele teve, ele se orgulhava muito até ele falecer. Meu pai engraxava um sapato como ninguém. Às vezes eu ia num casamento, numa coisa, ele falava assim, deixa que eu engraxo. E aí ele tinha todos os apetrechos, só não tinha caixinha, mas ele tinha todos os apetrechos lá para fazer e tal. E minha mãe também, minha mãe infelizmente nos deixou ano passado, mas tem um orgulho danado, porque a minha mãe era uma vendedora de loja. Eu gostei dessa história de venda, porque minha mãe fazia, meu pai também era representante comercial, mas a mãe era vendedora de loja. E, cara, ela, quando eu nasci, né, ela trabalhava numa loja em São Paulo, na Vila Mariana, chamada Ive Modas, e aí ela não tinha com quem me deixar. A minha mãe me levava num cestinho para dentro da loja e eu era escondido assim embaixo das araras de roupa. Entendeu? E ali eu ficava e minha mãe ali atrás do balcão me cuidando ali na arara de roupa, assim, tal. Então, assim, eu cresci dentro de uma loja. Literalmente. Cresci naquele negócio, né? E essa história, então, me levou a trabalhar muito cedo. Né? Eu com 14, 15 anos, com 16 anos, desculpa, quando a gente mudou para Bauru, eu tenho a família, né, primos, tios, assim, tem um comércio lá, que se chama Casa da Borracha de Bauru. Tudo que vocês imaginarem de borracha, você que está nos assistindo, tudo que você precisar de borracha para o teu carro, para a tua casa, a Casa da Borracha tem. Tudo? Tudo que você puder imaginar já tem, né? Que também é uma história legal, assim. Eles devem ter hoje lá uns 40 mil itens de coisa assim. Muita coisa. E aí eu tinha, mil itens? de borracha, que vai desde borrachinha assim, ó, que você põe lá no buraquinho de porta até mangueira industrial e tal. E essa loja era foi tocada durante muito tempo. Por 2 primos, eles eram maridos das minhas primas, filhas mais velhas do irmão mais velho da minha mãe, então eu chamo eles de tio, né? Porque tem uma diferença de idade grande. Então, eles 2 tocaram essa loja durante muito tempo, do jeito deles. E aí depois, assim, as filhas se casaram e dois genros assumiram esse negócio. E aí deram uma modernizada no negócio. Porque até bem pouco tempo atrás, tu chegava lá na loja, né? No Marcos, tinha o Marcos e o Toninho. O Toninho faleceu recentemente também. Mas tu chegava lá e falava assim, você tem a borracha de porta do Ford 67? Tenho. E aí você ia lá no estoque, cara, tinha a borracha de porta, num negócio assim, e tinha uma tira com um pedacinho de papelão escrito borracha de porta de uma vez. Esse era o controle de estoque. Tinha planilha de Excel e tal. Nada. Aí o Ricardo e o Regi, que são meus primos, aí os caras foram lá e puseram a loja no mundo. Botaram ela na internet e a Casa da Borracha ganhou o mundo, né? Estourou. Mas até bem pouco tempo, se você for lá hoje, o controle de estoque ainda tá assim, mas tá lá computadorizado. Tá no sistema. Tá computadorizado e tal. E tem gente do mundo inteiro que compra as coisas que eles têm ali, porque tem coisas que só eles têm. Né? Então, a sua primeira experiência foi ali, naquele balcão, né, com aquelas coisas. Esses 2, assim, são uma figuraça. Eles têm um maior exemplo de sociedade. Quando o cara fala para mim assim, sociedade não dá certo. Eu falei assim, você tem que fazer que nem meus tios lá, assim, ó. Eles trabalhavam semana sim, semana não. Trabalhavam uma semana uma semana o outro. E aí, na segunda-feira cedo, eles se encontravam para ver como é que foi a semana anterior do outro, para ver se tinha alguma pendência. E, cara, aí ele ia pescar. Cara, e a loja tá lá há 60 anos. Legal. Então, eu falo, o negócio é não encontrar seu sócio. Você confia nele e não encontra ele. É confiar. Entendeu? E a confiança se não é base. Confiar, não tem... A confiança é a base de tudo, né? Para o relacionamento, para o negócio e tal. Bom, fiquei na Casa da Borracha durante um bom tempo, né? E aí saí da loja na época e fazer outras coisas, algumas pequenas atividades. Trabalhei numa construtora lá em Bauru, na Gaspal, né? Que estava construindo na época o Bauru Shopping. Aí eu fui trabalhar numa construtora que era do engenheiro do Bauru Shopping, né? E o legal, assim, ó, eu tenho amigos desde essa época. O Jefferson, que era um dos donos da construtora, é meu amigo até hoje. Né? Então eu não esqueci a história, eu fui levando ela junto comigo, as amizades que você faz e tal.
E aí fiquei na consultora um tempo, depois recebi um convite da Ambev, né? Então era a Companhia Cervejaria Brahma, filial Agudos, não era nem Ambev, né? A Ambev veio no meio do processo. Fiquei um bom tempo na Ambev, nas áreas comercial, nas áreas de marketing, no trade marketing. Né? A expressão trade marketing, que se usa muito, não tinha naquela época, né? Era serviços ao ponto de venda. Serviços ao ponto de venda. Serviços ao PDV, né? Que era Mudou tudo... um pouco mudou, cara. E aí o conceito também mudou e tal. E aí, em dezembro de 99, recebi um convite, né? Para vir aqui para o Boticário, em Curitiba. Foi o que me trouxe a Curitiba. Um gerente meu lá da Ambev tinha saído e tinha vindo para cá, né? Fernando Dutra. E o Dutra tinha vindo e tinha uma oportunidade aqui, me chamou e aqui estou. Fiquei um bom tempo lá no Boticário também. Saí do Boticário, aí que eu montei a minha empresa, porque quando eu saí do Boticário eu queria meio que ter uma certa independência. Por 2 anos ela fui fazendo consultoria, pequenas palestras e tal. Mesclando as coisas assim. E aí veio a Yokohama na minha vida, porque os caras assistiram uma apresentação minha e depois vieram falar que, pô, cara, a gente tem uma vaga lá, tá, a gente tá procurando um diretor de marketing e tal. E aí fui para Yokohama, e uma grande experiência e tal. E quando saí da Yokohama, aí sim, aí me dediquei totalmente à W9, a minha empresa. Né? W9, W9. A W9, que é a minha empresa aí, com os treinamentos, com as palestras, com as consultorias. E eu vejo assim, ó, isso não é uma crítica, é uma constatação. Eu tenho amigos lá que trabalharam comigo na Ambev, que saíram da Ambev e foram para a Kaiser, da Kaiser foram para a Skin, da Skin. É uns caras que quando se encontram não tem assunto. Porque a única coisa que ele viveu foi fazer cerveja. Entendeu? Então, ele entende muito desse mercado, absurdamente desse mercado, mas tu pergunta outra coisa para ele, ele não consegue responder. Não faz nem ideia. Então, assim, eu acho muito legal quando as pessoas têm... Aí fica a dica para a moçada que tá chegando aí, é mesclar a sua carreira. Não é assim, encher o saco, sair da empresa. Não. Assim, mas se você puder, na sua carreira, ter a possibilidade de trabalhar em mercados diversos, em empresas diversas, fazendo coisas diferentes, você vai aprender muito mais. Né? Se tu olha para... Cara, eu trabalhei... uma empresa de cerveja, eu saí vim para uma empresa de perfume, na empresa de perfume eu fui para o pneu. Né? E hoje eu pô, um dia eu tô falando com a turma do pneu, no outro com a turma do tecido, com o banco e assim vai, cara. Mas é legal as experiências, é isso mesmo, né? É isso que você falou, você poder trafegar. Mas sabe o que eu vejo? O pessoal antigamente falava assim, pô, tem que entrar na empresa e ter essa estabilidade e seguir até o final. Talvez é isso que algumas pessoas ainda têm em mente. Hoje não, né? Hoje você tem que trafegar. Mudou. Na época do meu pai... marketing, vendas e trafegar. Acho que a formação da educação, né, Lucas, voltando nisso, pegando um gancho no que você falou, a formação da educação, né? Você tem que estudar para você fazer uma faculdade, para você conseguir um bom emprego, para ficar o resto da vida e se aposentar. Então, era preparado para isso. E o mercado mudou muito, né? Graças a Deus. E muda todo dia. Né? Muda todo dia. Hoje tem muito mais gente querendo ser empreendedor. Não é fácil. Nós acho que a gente mora no país mais difícil para ser empreendedor. Né? Por conta assim, de todas as questões políticas, econômicas, sociais que a gente vive. Né? O empreendedor apanha muito. Apanha muito. Né? Então, fulano, como diz aquele ditado, né? Todo mundo vê os tombos que eu levo, mas não vê as pingas que eu bebo. Né? Assim, porque é muito difícil. Então os caras acham, não, fulano tá lá com a empresa, tal, não sei o quê, tá rico, não sei o quê. Cara, ele não sabe o quanto é difícil você trabalhar todo dia para manter a tua equipe. Você tem lá 50 famílias embaixo de você que depende do seu trabalho, que tem que comer e tal. Então é difícil, assim. Eu ouvi um cara super bambambam aí da área de vendas, a gente teve a oportunidade de fazer uma live juntos, e ele disse assim que o pessoal que quebrou na pandemia, quebrou porque foi muito incompetente financeiramente. E eu discordo disso em gênero, número e grau, assim, cara. Eu acompanhei muita empresa, cliente minha, que quebrou na pandemia. E eram caras que tinham o controle da conta e tal, mas assim, não tinham o que fazer. Dou palestra. Eu fiquei 1 ano e meio sem poder fazer nada. Porque não pode fazer palestra, não pode fazer evento. Aí surgiram as lives, né? Eu tinha lá os processos de consultoria. Mas assim, o grande carro-chefe da minha vida parou. E assim como muitos outros que da minha área desistiram no meio do caminho por conta disso. Então, assim, não é que o cara não foi incompetente, ou assim, a situação daquele momento era mais difícil para o cara poder sair desse buraco. Eu acho que quando a gente ouve o cara falar que fulano é incompetente, porque o cara quer gerar também visualização naquilo que ele está dizendo, gerar impacto. Vou gerar impacto, vou falar que o cara não foi capaz. A grande maioria das vezes que você fala isso para ele é você que é o incapaz, né? Você está usando o espelho lá. É fácil falar do outro. Incapaz, né? O difícil é viver a vida que o cara leva. Tem um amigo meu, empreendedor, tem 2 empresas, e empresas
pequenas, né? Pô, tava complicado para eles esses tempos aí. O pessoal que tá aí acompanhando vê, né? De repente é aquilo que você falou, só vê a glória, não vê as dificuldades, né? Cara, chegou ali ele tinha um saldo com uma empresa para receber, que é onde ele presta serviço, que tem colaboradores lá prestando serviço, que ele é um terceirizado, mas ele tem mais colaboradores. E essa empresa chegou na hora de honrar o boleto para ele quitar os saldos e pagar o colaborador, não fez. Não pagou. E ele Lucas, não sei o que eu faço, não caiu, eu tenho fulano que eu tenho que pagar, eu tenho ciclano que pagar, e eu não tenho de onde tirar. Então, pra você ver como realmente é difícil. O empreendedorismo aqui tem que tirar o chapéu, né? Às vezes a pessoa só puxa para a parte dos direitos, mas tem que ver os deveres e vice-versa também. Mas empreender aqui no Brasil, a pessoa, olha, ela tá de parabéns. É óbvio que o cara tem que ser profissional. Ele Sem tem dúvida, que planejar, ele tem. Isso é óbvio, né? A Conexo existe para ajudar as pessoas a fazer isso também. Sim. Né? Então, assim, para ajudar o cara a ser profissional. É óbvio que todo empresário que tem sucesso tem que ter isso. Nós estamos num momento nesse país que não há mais espaço para amadores, não há mais espaço para os irresponsáveis. Esses caras não se sustentam por um grande período. Eu vejo esses caras que dão esses golpes aí, essas pirâmides, esses negócios, falo assim, meu Deus do céu, ainda tem gente que cai nessa cai? Jogador nessa caindo, história. né? Deu, assim, aqui da cidade, inclusive. não, vários, né? E com valores absurdos, assim, né? Tem esse mais recente. Eu estava vendo que o Popó perdeu boa parte do que ganhou a vida inteira no golpe do Bitcoin ali. O Popó, o lutador ali e tal, cara. Eu falei assim, porra, e aí como é que faz, né, cara? Porque quando esses caras começaram lá, eu, né, não conheço a vida do cara, não acompanho a vida do cara, mas quando ele começou lá atrás, a história conta, né? Gente simples, que veio não sei da onde e tal, que não tinha muita informação. Não dá mais para falar isso, bicho. Você teve 20 anos para ter informação, Sempre. assessoria, você foi campeão do mundo, você é conhecido e tal, cara. Não dá mais para cair nesse golpe, né? Mas acontece. Assim, infelizmente, ainda derruba muita gente esse tipo de coisa. Deixa eu perguntar para você. Eu gosto de falar com o público, né? E como é que é a experiência, assim, de repente ver aquela galera, aquela multidão? Para quem tem medo de falar em público, qual é a dica para essa galera Show. não sentir essa trava, esse bloqueio de olhar e de repente ver 200, 300, 400 pessoas na frente? Tem espelho em casa? Comece pelo espelho. Legal. Entendeu? E eu digo assim, ó, se tu for convidado para falar qualquer coisa, em qualquer... Não precisa ser um palestrante. O cara pediu para eu fazer um depoimento. O cara vai lá na igreja e fala assim, olha, eu queria que você fizesse um depoimento pra gente aqui, não sei o quê. Ensaia. Ninguém melhor do que você que passou por aquilo para saber os detalhes daquilo. Assim, faz um roteirinho, ensaia, assim, e aí depois, cara, mostra pro espelho. Começa no espelho. Depois, assim, pega sua mulher, seu filho, seu cachorro, tal, cara, conta para eles a história. Entendeu? E aí, cara, você vai enfrentar a história lá, é muito mais fácil. Então, assim, o pré-palestra é muito melhor do que a palestra em si. Se você preparar bem, você dormir bem, você, sabe, chegar com todas as informações e tal. Né? Eu já tive palestra que tinham 10 pessoas dentro da sala e já tive palestra que tinha 1000 pessoas dentro da sala. Assim, e eu não tremi nenhuma delas. Mas assim, a borboleta no estômago vem. Faz parte. Cara, porque você não sabe para 1000. Porque você não sabe qual vai ser a reação da plateia, você não sabe como é que vai... Né? Será que... Eu mesclo muita coisa de humor no que eu estou falando, sem piada, mas contando histórias assim, que são engraçadas, que exemplificam as coisas assim. E às vezes você está fazendo uma palestra para uma galera que não ri, não fala nada. Assim, e tal. Uma vez eu fiz uma palestra numa empresa, tinha 700 pessoas assistindo. E eu tô lá, né? Fala uma história, fala outra. Galera, se olhando pra mim assim, cara. E beleza, cara, eu tinha 30 minutos, que tinha outras pessoas, eu fiz, parei assim, aí um cara lá levantou, falou, eu gostaria de fazer uma pergunta pro professor, assim. Porque eu falava assim, ó, que você tem que deixar os problemas, antes de chegar numa empresa, deixa os problemas antes da catraca, antes de passar o relógio do ponto e tal, tenta deixar o problema ali, às vezes é difícil, mas é preciso, até porque, às vezes, se você é um operador de máquina, você precisa de concentração para fazer aquilo. Se você é um motorista, você precisa de concentração para fazer aquilo. Então, tenha, né, na medida do possível. Aí esse cara falou assim, eu não sei se o senhor sabe, mas ontem metade das pessoas que trabalhavam conosco foram demitidas. Entendeu? E aí, como é que eu vou deixar o problema para fora, para trás da catraca? Né? E aí eu falei, pô, cara...
lamento, né? Não sabia dessa informação, lamento. Aí rapidamente entendi o porquê que os caras estavam triste, né? naquele Cabisbaixo. jeito e tal. Eu imaginando que era mais E uma aí reunião o cara de falou assim, dispensa de todo como mundo. que eu faço, cara? Mas... Aí eu falei pros caras assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar em pé, com gentileza, tá? Aqueles caras tudo em pé. Eu falei assim, ó, levanta a tua mão esquerda. Os caras tudo com a mão esquerda, assim, cara. E eu falei assim, ó, tudo é uma questão de postura na vida. Né? Tudo é como você se posta e tal, não sei o quê. Eu falei assim, ó, quando você estiver ferrado, quando tiver acontecido alguma coisa, tenta olhar pra cima, assim, fala, se você ficar de cabeça baixa, você fica assim, ó dia, ó céus, ó azar. Ó Cara, azar. cara, é terrível, cara. Mas tenta falar isso olhando pra cima, né? Você olha pro céu e fala assim, ai meu Deus, você não consegue, porque a própria postura de você olhar pra cima te ajuda a passar de uma maneira diferente, né? Eu falei assim, então só vamos fazer assim, todo mundo com a mão pra cima, falando assim, ó, tô ferrado, tô fodido, tô não sei o quê. E Os todo cara mundo. lá, e os caras lá falaram assim, ó, não deu uma melhorada? O cara falou, pô, deu uma baita melhorada. Aí eu falei assim, ó, todo dia que eu voltar aqui nesse lugar e ver alguém com a mão pra cima, eu falo assim, tá aí alguém que acabou de se ferrar. E eu voltei nessa empresa umas 2 ou 3 vezes, cara, e os caras olhavam de longe pra mim e falavam, ô, Vaguinho, ó, cara, assim, tipo, me ferrei hoje, assim, cara. E por dentro você, pô, deu certo, né? Entendeu, cara? Então, assim, é o jeito como você toca aquele negócio, o jeito, né? Pra quem gosta de leitura, eu sempre indico um livro, que é O Poder do Subconsciente, que é um livro bem antigo, assim, na verdade. Porque tudo tá aqui dentro da sua mente, cara. Tudo tá do jeito que o subconsciente vai te responder para as coisas, assim, né? Então, às vezes é difícil, às vezes passa por momentos difíceis, né? A gente acabou de sair de um mês aí do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio e tal, e eu costumo dizer que o suicídio é uma doença extremamente silenciosa, ninguém, né? O suicídio não, né? A depressão é uma doença incrivelmente silenciosa. E a gente viu lá a jogadora de vôlei, lá, a Valesca ali. A Valesca, ela tinha dado uma entrevista para o Alexandre Oliveira, que é um amigo meu, jornalista, né, que tem um podcast, naquele dia. Entendeu? E aí ela foi para casa e fez aquilo. E a gente falou com a Alê depois, o Alê falou para mim assim, cara, eu tive uma sensação que se eu tivesse falado alguma coisa, ela teria mudado de ideia. Eu falei, esquece, não era a sua função. Não fica com essa Né? Não é essa seu carga. papel fazer isso, né? Mas a gente está convivendo com isso, gente, o dia todo. Então, né, saúde mental também é importantíssimo. Acho que é mais importante que a saúde física hoje, né? Então, para o cara não tiver saúde mental para aguentar o punch da correria do dia a dia da empresa, E hoje tá maçante, né? do negócio, o cara tá ferrado, cara. Porra, eu fico vendo briga de trânsito, cara, eu não Tudo faz coisinha sentido, pequena, né? cara. Você acabou de comentar aqui a situação no pedágio lá, né? O cara lá um o tempão cara discutindo reclamando lá que o pedágio custava R$10. pra atendente lá. A menina do pedágio não é ela que faz licitação, não é ela que... Ela só tá cobrando. E ela tá ali ouvindo o cara reclamar, entendeu? Tá ali pelo salário só, né? Você vai gastar, gasta um que decide, né? Vai lá, você não é macho, vai lá no CEO da empresa lá, né? Vai lá no Ismael e desce o cacete dele, né? Você não é macho. Entendeu? Vai lá no CEO e prega fogo nele, né? Dá uma moleza. Mas o problema é que não é, né? Tem um monte de leão de internet, né? O cara por trás do rede, teclado, o cara é lindo, né, cara? Na hora do fera. vamos ver, o cara se Não, mija todo, vai Na embora. rede é uma fera. Dentro da internet, né? Pessoalmente, E acho que a internet deu voz pro pessoal, né? A internet deu voz para essas pessoas. Não vou nem falar, né, a palavra, mas pessoas que não têm capacidade de tomar uma decisão correta, fazer uma reclamação, mas de forma correta, não reclamar, como nem você estava falando, reclamar para quem não vai resolver. A internet deu voz pro bem e pro mal. Né? Então, assim, se você souber aproveitar, a internet é maravilhosa. As redes sociais, se você souber aproveitar, são maravilhosas. Trazem muita informação, trazem muita coisa, ajudam você a divulgar seu trabalho, né? Ajudam a divulgar aqui o podcast e tal. Então, ela te ajuda muito. E o inverso também é verdadeiro. Entendeu? Eu sempre brinco assim, né? Tem gente que fala assim, a melhor invenção do século é o ar-condicionado. Eu falo que uma das melhores invenções dos últimos tempos é o karaokê. Né? Porque o karaokê tirou aquele cara que tinha vergonha, né? Porque o cara vai pro microfone no karaokê, ele não tá nem aí, velho. Se ele canta bem, se ele canta mal, ele vai lá e canta. Entendeu? Então, assim, isso libera o cara, libera a endorfina do cara, o cara fica feliz, faz aquela puta festa lá, não sei o quê. A internet, de alguma maneira, também deu esse poder pra esse cara. Mas aí, assim, a grande maioria das vezes, eu acho que isso é ruim, se passa do ponto ao fazer uma crítica, mas assim, por 2 situações, assim. A primeira, porque tem impunidade. O cara acha que nunca vai ser
vai ser punido Terra por de fazer ninguém, né? terra de ninguém. Né? E com afirmações perigosas, né? Com ilações perigosas, assim, acusando as pessoas de várias coisas assim. Né? E segundo, por comportamento. Né? A gente vive uma era... tem uma palestra que eu faço, que é bem legal. Durante a pandemia, eu era parceiro de uma empresa, e essa empresa fez uma pesquisa com 10 mil respondentes para entender qual era o futuro do varejo. Esse é o primeiro ponto. E, na verdade, a gente não mudou como comprador. A gente mudou como ser humano. A gente mudou, e isso afetou a maneira como a gente compra as coisas. Então, mudou a jornada do cliente, que a gente chama. E aí, cara, eu assisti a apresentação daquela palestra, daquela pesquisa, e comecei a ver outras pesquisas que os caras faziam para entender que é isso mesmo, todo mundo está indo meio nessa linha. E aí eu olhei aquela caminhão de informação que eu tinha na frente e disse assim, o que elas têm em comum? E aí a gente criou um produto que é o 7 dicas e meia para você se dar melhor, né, nessa história, entendeu? E aí uma das coisas que fala, a gente tá vivendo a era da raiva. Né? Então a gente se enraivece muito mais rápido, assim, por pouca coisa. E aí, dentro dessas 7 dicas, por exemplo, a gente vive um momento agora de pressa. Então, assim, a gente pede, e a melhor maneira de responder isso é a seguinte: você pede comida lá na plataforma que você está acostumado a pedir comida, e diz lá que vai te entregar meio-dia. Você não está com fome. Você não está com fome. A 12:01 você liga lá. Pessoal, falou que era meio-dia, são 12:01 e o negócio não chegou. Para quê? Né? E esses dias eu estava num evento e a pessoa falou isso, não sei por que a gente está com essa pressa toda. E eu respondo, porque era um dos resultados dessa pesquisa de interpretação dela. A gente está com essa pressa toda porque a gente ficou muito perto da morte. Por 2 anos e meio, todo mundo ficou dentro de casa com medo de morrer. E a gente viu muita gente perto da gente morrer. Mesmo depois da pandemia, minha mãe é vítima, mesmo depois da pandemia, de um Covid mal curado. Então ela teve Covid, ela não sabia que ela estava com Covid, teve umas sequelas da doença. Minha mãe tinha 80 anos, era cardíaca e tal, e aí aquilo levou ela para uma situação que não teve como reverter. Então a gente ficou muito perto disso. Então a gente criou para a gente uma falsa necessidade de ter velocidade nas coisas. Então eu tenho pressa de viver. E eu tenho pressa de viver, eu tenho pressa de receber alimento, eu tenho pressa de comprar um produto na internet e ele chegar logo na minha casa. Né? Eu falo para os caras pálidos aí que compram na Shine, cara, 3 anos atrás você comprava qualquer coisa da China, demorava 4 meses para chegar em casa. Hoje chega com 15 dias, cara, fica feliz da vida quando chegar, cara. Porque demorava 4 meses. O pessoal lá atrás já comprava, já tá achando extraordinário. Cara, e era um bando de porcaria. Hoje melhorou muito a história, assim, mas para que essa pressa, né? Então a gente está muito mais imediatista com as coisas, né? A gente está muito mais personalista, que é uma coisa que a gente fala. A gente quer coisas personalizadas. Então, eu costumo dizer para a turma assim, faça coisas personalizadas para o seu cliente. Mas eu não personalize o atendimento. Você tem que saber como é que seu cliente chama. Se você souber o dia que ele faz aniversário, cara, manda um cartão, liga para ele, faz alguma coisa e aí a turma faz o quê? Vai lá e dá desconto. Não, você vem aqui hoje, você vai dar 10% de desconto. Para mim não me pega desconto. Não pega. Não pega. Não pega nem você, nem ninguém. Mas a turma continua fazendo isso como se isso for. Primeiro, assim, o cara que dá desconto não faz conta, porque dói no bolso dele, mexe diretamente na ROI dele. Então o cara tem que saber isso, entendeu? E aí ele tem que olhar para esse cenário e falar assim, o que é legal? O que é bacana na vida? Se o cara me conhece, o que é bacana na vida do Wagner que vai fazer diferença para ele? Eu tenho um cara que é um vendedor de uma loja que me atende há anos, numa marca de roupa que eu compro. E aí o cara, assim, ele sabe que time eu torço, ele sabe que de vez em quando ele entra lá no meu Instagram, ele manda um Instagram para uma... Pô, vi uma matéria do Noroeste ou do Palmeiras, eu lembrei do senhor. Faz tempo que o senhor não vem na loja. Então, assim, ele me aborda de uma maneira diferente, sabe? Então o cara sabe da minha vida. Cara. Entendeu? Então, assim, quanto mais você souber o seu cliente, quanto mais dados hoje, quanto mais você souber, é o novo petróleo, cara. Então, eu falei assim, quanto mais dados você tiver do seu cliente, melhor. Agora, se você tiver 1 milhão de dados e não souber o que fazer com ele... Também não vai adiantar nada. Assim, o que você tem? Você tem um banco de dados ou um bando de dados? Você tem que saber o que você tem na mão. Porque se tu tiver um bando de dados... Não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer com ele. Um bando de dados não te leva a lugar nenhum. Agora, o banco de dados, não. Quanto mais informação você tiver para ele, mais sucesso você vai ter. Não deu um negócio, seja ele qual for. Porque o cara que quer um bom atendimento, não importa se é o dentista, se é o cara que vende o carro, se é o segurança do metrô, o cara quer
ser bem atendido. Né? Que é Isso não atendimento muda. personalizado. Personalizado. Quanto mais você puder Aí personalizar, ele melhor. esquece preço. Ele Não. esquece e vai para atendimento. Assim, ó, eu tenho uma pesquisa que eu realizo há anos já. Eu fiz um curso há muitos anos atrás na Universidade Disney e eles tinham uma pesquisa que eles faziam para medir por que o cliente não voltava para o parque. E aí ele não voltava 1% porque morreu, um cara porque mudou da Flórida e tal. Tinha assim, e 60% dos caras não voltavam porque foram mal atendidos em alguma etapa do processo. E aqui era a Disney, referência mundial de atendimento. Aí todo mundo que fala de atendimento lê um livro de Disney, conta histórias de Disney e tal, não sei o quê. Jeito E Disney fala de o cantar jeito de cliente. cantar clientes, não sei o quê. E 60% das pessoas que não voltam, voltam justamente porque acham que a ferramenta mais valiosa deles não funciona. Entendeu? E aquilo me incomodava muito, eu trouxe e eu comecei a fazer. Então, já faz 15 anos que a gente faz isso. No começo do ano, eu faço com 2.000 respondentes sobre, né, o que te faz não voltar à empresa. E, cara, 15 anos se passaram e há 15 anos o mau atendimento continua lá no topo da lista. Ele nunca baixou de 60%. Às vezes ele está com 70%. Entendeu? E aí a gente continua atendendo mal o cliente, a gente continua, né, tocando um dane-se para ele, fazendo uma série de atitudes. Assim. Então, assim, o cliente ele não te troca pelo preço, ele te troca porque você atendeu ele mal em alguma etapa do processo. Então, quanto mais você consegue personalizar esse atendimento, cara... Obviamente, assim, tem uma série de produtos que se vende pelo preço. Principalmente quando o cara tem necessidade. O cara assim, você ficou doente, foi no médico, o médico prescreveu uma receita, bichão, que tem para tomar isso e a caixa custa 100 conto. Você divide lá em 200 parcelas lá e boa. Porque você precisa daquilo. Mas se você ter tempo para pesquisar, cara, assim, né, você vai fazer isso. Fora isso, cara... Eu falei assim, cara, preço é o de menos, cara. Quando a gente tem... E aí entra um pouco a reputação das marcas. Assim, se o preço fosse só isso, a Apple não vendia um iPhone quando lança. Cara, lança qualquer iPhone, faz fila. O aparelho custa 15 mil, 17 mil reais um telefone. Entendeu? Se o Samsung lança telefone 15 mil, 16 mil, 17 mil, faz fila para comprar. Não é preço. É encantamento, aquilo que aquela experiência te traz, aquilo que é legal. Assim. Steve Jobs diz assim, ó, mais legal do que comprar um iPhone é a experiência que você tem de tirar ele da caixa. Entendeu? Porque, pô, tu fez uma... Cara, tirar aquilo que você comprou da embalagem, te diz, é aquela sucessão de vitória. Fala assim, caramba, eu consegui isso, né? É que o cara vai na concessionária lá, pegou um carro zero, tem aqueles laços, o cara fala, pô, que coisa brega, eu acho legal pra caramba. Porque o consumidor fala, caramba, eu consegui, eu trabalhei, eu mereço isso, eu quero, eu queria muito isso. Cara, isso é muito legal. Eu já fiz muito treinamento para imobiliária, né? Eu falo assim, ó, quando você faz a entrega do apartamento, da casa, do imóvel do cara, como é a entrega sua? Aí o cara fala, não, entrega técnica. Eu tenho lá um papel que diz lá o descritivo técnico do imóvel, como é, eu dou um ok. Dou uma chave, já um jogo com 2 cópias da chave naquele chaveiro de plástico que a gente compra aqui no chinês, aqui embaixo, por 99 centavos. Cara, faz um negócio bacana. Tu vendeu um imóvel por causa de R$1 milhão. Cara, faz um negócio personalizado. Olha, Silvar, que legal, o senhor vai morar aqui. E bacana, olha, eu vi que o senhor gosta de churrasco, tô te dando presente essa faca aqui. Aí os caras falam, pô, mas aí é custo. Mas tu vendeu um troço de R$1 milhão pra ele, cara. 50 € uma faca não vai mudar nada na sua vida. Um amigo, um conhecido, que olha, ele trabalha no ramo imobiliário, só que ele trabalha com imóveis né? Um outro nível, né? Daí a pessoa está esperando para fazer aquele investimento realmente grande no imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Ele faz várias experiências marcantes. Uma das experiências que eu vi no Instagram dele, que eu achei assim sensacional. A família comprou o imóvel, no primeiro dia ele vai lá, prepara uma janta na casa nova. Olha que coisa diferente. Linda, a janta, né? Não é qualquer janta, a janta, com o melhor alimento, o melhor servimento, os melhores pratos, enfim. Tudo lindo, maravilhoso para ficar marcante. Porque ele falou, veja bem, é melhor do que eu pagar uma janta para ele jantar fora. Por quê? Porque fora ele vai poder comer em outro lugar, quando ele quiser depois, mas na casa dele, naquele momento onde ele adquiriu o imóvel, a experiência que eu estou gerando para ele, aquele momento... Experiência, quanto vale isso? Na casa dele, a janta, e eu vou lá e sirvo ele.
Quanto vale isso? Para vocês, tem uma divisão lá que a gente trabalha muito com esporte, né? É quando o cara fala assim, quero patrocinar a camisa do time. Fala, esquece, cara. O que você tem que fazer é proporcionar uma experiência para aquele torcedor, para aquele admirador e tal. E não botar só a tua marca na camisa ou na placa do estádio. Você tem que criar ações para ativar a sua marca. Você tem que criar assim, porque é isso que o cara quer. Ele quer essa experiência, esse contato e tal. As ações com a experiência que a gente tem com o esporte, assim, as ações que mais dão certo são aquelas, por exemplo, que o torcedor vai lá conhecer o clube e tem a oportunidade de tirar uma foto com o jogador. Ou ele vai almoçar com o jogador e tal, não sei o quê. Tem vários times que fazem esse tipo de ação. Os 10 que fizeram não sei o quê vão lá e vão tirar uma foto lá. E, cara, são as que mais dá certo, as que mais têm engajamento. Porque o resto eu posso pagar. Então, assim, eu posso comprar. O resto é só ter grana. Entendeu? Olha que exemplo bacana, cara. Eu, quando era diretor de marketing da Yokohama, a gente patrocinava uma categoria chamada Porsche GT3 Cup. Né? E a Porsche GT3 é uma categoria de gentleman drivers, então são grandes empresários que gostam de dirigir e que pagam uma grana lá para andar na Cup. Tem tudo a ver com a tua camiseta hoje. Pois é, uma homenagem à turma da Cup. Tava combinado. Queria Denner, mandar um abraço. Denner Pires, lá da Porsche. Denner, Silvana, um beijo para vocês e tal. Mas aí, assim, a gente estava pensando lá em fazer um brinde para esses caras. E a gente disse assim, o que eu posso dar para esse cara que esse cara não vai poder comprar? Entendeu? Cara, os caras que tem empresas que faturam bilhões e tal. E aí, uma vez, a gente ficava sempre com aquilo ali, a gente mandou fazer uma mala de viagem para nossa equipe viajar, para mecânico e tal, para a gente viajar nas corridas com uma mala. E a gente descobriu que aquela mala de rodinha, ela tinha um negócio que assim, ela cabia exatamente o capacete do piloto e o Hans. O Hans é aquele protetor de pescoço que o piloto usa, assim, que prende o pescoço dele. Ela é preso. O Hans é preso no capacete por causa da força G. E aí aquilo é específico, é feito sobre encomenda, sobre medida e tal. Então cabia exatamente daquele jeito. E aí um outro falou, pô, que legal, cara, me dá uma malinha dessa aí e tal, não sei o que. Eu falei, pô, cara, vamos fazer essa mala. Essa mala custou, deve ser lá, uns 30 pila cada mala. E demos pra todo mundo. A mala, cara. Na próxima corrida, a gente chega no aeroporto, tá indo para a Argentina. Cara, tem uma galera lá andando com aquela malinha para cima e para baixo. Eu chego lá no autódromo, o médico da Fórmula 1 na época era médico brasileiro da F1, Dr. Dino Altman, era médico da Porsche GT3 Cup, e ele me encontrou assim no meio do paddock, ele falou assim, tô muito chateado com você. Eu, por quê, doutor? Porque todo mundo ganhou uma linha e eu não ganhei. Eu falei assim, pô, doutor, não é por isso, fica com a minha. É tua. Mas eu falei assim, olha só o que o cara queria. Então não é assim, às vezes não é assim, a gente fica preocupado em fazer uma coisa gigante, dar um presente legal, e não é aquilo. Conheça teu público. Né? Conheça aquelas pessoas que você vai interagir, porque a possibilidade do sucesso é muito maior. Entendeu? Então não é grana, é assim, é botar a ideia para girar, usar o banco de dados que você tem e tal, e fazer as coisas mais simples. Quanto mais simples você faz, melhor a possibilidade de você encantar. E aquilo que você falou, né, a simplicidade do conteúdo. E às vezes menos é mais, né? De repente fazer algo na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, o menos é mais. O tchanzinho, um negocinho, porque o resto ele pode conquistar. Na grande maioria das vezes. Top. E a experiência que desenvolve, né? A experiência que você cria para as pessoas, que nem a malinha que você acabou de dar o... Nunca mais esquece. Nunca mais esquece. A gente fez uns brindes também na empresa que faço a gestão comercial. E foi momentâneo, né? Foi por um espaço de tempo. Até hoje os clientes pedem. Até hoje eles falam, e aquele produto? E aquele produto? E aquele produto? E esse produto já acabou faz 3 anos, entendeu? E é legal tocar nesse assunto que agora eu entendi que realmente está fazendo muito sentido. Que o pessoal não esquece. Total, faz todo sentido. E se você tiver oportunidade, como eu tenho, por exemplo, eu conheço muito atleta, muito artista e tal, por conta dos anos de marketing em empresas, pelas coisas que a gente faz. Então, se você tiver oportunidade a ter o acesso a algumas coisas, né, façam. Né? Anos atrás, a minha ex-esposa tinha lá uma manicure que fazia a unha dela. Ela disse para mim assim, ela tem uma filha que é corintiana roxa. Assim, era uma menininha, ela tinha acho que 12 anos, sei lá. Ela falou assim, você não consegue uma camisa do Corinthians autografada? E aí eu tenho um grande amigo, Maurício Fragata, lá em São Paulo, que organiza a Timão Run, que é a corrida do Corinthians. Liguei para o Mal, falei, eu compro a camiseta, você leva, só quero que pegue a assinatura. E comprei a camiseta, mandei, o Mal pegou as assinaturas dos jogadores e a gente deu de presente para essa menina. Entendeu? E aí eu brinquei e falei, só pede para ela fazer um vídeo lá pra gente, vou dizer para ele que eu dei a camiseta para alguém, né? Para ele não achar que eu pedi lá. Leiloando depois. Cara, ela mandou um vídeo sensacional, extremamente emocionada, que aquele foi o maior presente que ela ganhou da vida dela e não sei o que. Quanto custou para mim? Nada.
foi só ligar para um cara que eu conheço, que tem acesso à informação e pedir para ele. Caralho. Isso não tem preço. Entendeu? Uma vez a gente fez uma viagem também em Yokohama, fez uma viagem e convidou um cara que nunca tinha viajado de avião. E ele morria de medo. E aí eu conheci o pessoal do marketing da TAM, fiz uma cartinha para ser entregue pela comissária quando esse cara entrasse no avião. Então, quando ele embarcou na cidade dele, lá em Belo Horizonte, falou, quem que é? O senhor fulano de tal. Falou, olha, tá aqui uma carta da Yokohama para você. E aí eu dizia lá, olha, fulano de tal, que bom que você tá vencendo o seu medo, que é legal e não sei o quê. Você tá, pô, a gente tá super feliz que você tá viajando para assistir a nossa etapa lá da Argentina. E fui contando essa história para ele. Falei assim, olha, o comandante do teu voo, desse avião, que eu sabia quem era o comandante, ele tem 30 mil horas de voo. Então pode você ficar tranquilo que ele é bom pra caramba no que ele tá fazendo. As meninas da comissaria são sensacionais. E falei, se você tiver medo mesmo, pega na mão do seu irmão que tá aí do seu lado e tá tudo certo. E fui lá buscar esse cara no aeroporto quando ele chegou. Esse cara me abraçava e chorava. Ele falou assim, olha, eu venci meu medo e vocês me ajudaram muito a fazer isso. Cara, encantamento. Assim, eu tinha essa informação, falei, cara, vamos usar. Dá para usar, assim, vamos usar, é fácil, cara. Assim, é então, só assim, querer, né? É só querer. É assim, sabe? E fácil. Então, se você olha na tua clientela, se o cara, né, um parceiro de negócio, tá passando por uma dificuldade, alguma coisa assim, pô, dá pro cara ajudar. E sim, não é grana, é palavra amiga, às vezes, um abraço, um posicionamento, cara. É hora de abraçar, não é hora de julgar. A gente está vivendo num momento que a gente só julga, verdade. E esse não é o momento. A gente tem que parar, a gente tem que julgar menos e abraçar mais. Aí a gente vai ter um mundo bem mais bacana. Gente do céu, caraca. Tô impactado. Vamos lá fazer um treinamento para a equipe de vocês. Não, é verdade, podemos conversar. Tô impactado, sabe por quê? Primeiro que o papo tá muito gostoso e a gente já tá batendo não vê passar. Não vê passar, a gente vai ter que fazer um repeteco. Que bom, né? Vai fazer um pouco, como foi isso? Se o papo tá bom, o podcast vai 4 horas. Vai né? 4 horas seguidas. O Instagram não vai derrubar a gente. O Instagram derruba. Você passa é que ele não tá sabendo, o algoritmo tá sabendo que tá legal. Não, eles não estão captando ainda. Eles vão ver depois, vai começar a ver as curtidas, os comentários, né? Os encaminhamentos aí pra galera. Gente, estamos aí chegando ao fim. Pô, infelizmente, passou muito rápido, mas desde já queria dizer pra gente marcar um outro bate-papo, porque a hora que vocês quiserem. Gostoso, né? Macio, leve, falando de experiências maravilhosas com clientes que hoje quem faz isso está se destacando no mercado, né? Essa é a grande diferença em quem vai se dar bem e quem vai se dar mal. É exatamente esse atendimento personalizado. Eu acho bacana. Eu trabalho comercial, então tem que ser dessa forma. Senão, se não for dessa forma, você fica aquela mesma linha, é mais do mesmo. Né? Vendo produto X, técnica, acabou. E tomar um grande cuidado assim, ó, a arrogância mata o negócio. Tá? Quando você achar, começar a perceber que você sabe tudo, sai dessa posição e vai estudar, vai fazer um curso, vai participar do congresso, porque você vai aprender muito mais coisas, vai agregar muito mais para aquele tudo que você já sabe. Você vai aprender mais ainda, né? Então, o cara entra no congresso e fala, meu Deus, como é que eu falei que sabia de tudo, cara? Nossa. Cara, eu assim, eu faço questão quando eu vou a eu coloco lá, hoje é dia de aprender. Porque eu vou lá para aprender. E as pessoas falam assim, pô, professor, você ainda precisa aprender? Eu falo, todo dia. E todo dia eu olho e falo, caramba, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Daí eu falei assim, pô, esse cara tá com uma informação, como é que só ele tinha isso, eu não sabia? Aí, como é que, agora aproveitando falar de informação, do que você faz, das coisas que você trata, como é que faz para te encontrar aí nas redes sociais? Cara, eu tô lá em todas as redes, na verdade. Acho que eu só não tô no TikTok porque eu não sei dançar. Né? Porque diz que o TikTok tem que ter dancinha, né? Tem. Mas você lá não, cara, eu sou péssimo. Desafio, vamos fazer. Se tiver alguém assistindo que é professor de dança, alguma coisa, quiser me tirar da zona de conforto, eu tô aqui. Entendeu? Mas lá, Wagner Santos Palestrante, no Instagram. Wagner Santos Palestrante. Né? No LinkedIn ali, Wagner Fernandes dos Santos, mas assim, são as duas redes que eu uso mais, né? No Facebook também, Wagner Santos Palestrante. Mas é onde a galera me acha mais, a gente interage com vídeos todo dia, sempre tem uma novidade, uma coisa nova, uma provocação para as pessoas. Esses dias eu fiz um vídeo sobre fãs, eu fui visitar a casa Warner em São Paulo, 100 anos da Warner, e fiz vários vídeos legais com Pernalonga, com Batman, com não sei o quê. Eu falei, do que você é fã? E é legal as pessoas falando de quem que ela é fã. Tem gente que é fã do futebol, fã do pai, fã de não sei o quê. Pá, é muito legal. Essa interação com a galera é bem bacana. Tem um amigo meu que diz assim, que bagagem, muito pouco tempo para essa fera. Wagner precisa voltar, que bagagem. O Bergson, um amigo meu, já esteve aqui, então ele te acompanha também. Legal, que bacana, cara. E aí, quem puder seguir, né? Já segue lá, vamos
vamos subir a rede de todo mundo aí para que ele possa, né, para que mais pessoas possam ver o conteúdo dele. E se as pessoas tiverem dúvidas, Lucas, pode entrar lá, pode perguntar, eu faço questão de responder, ora no e-mail, né, wagner@wagnersantos.com.br é meu e-mail. Os caras têm uma dúvida, tal, às vezes assim, é uma dúvida simples das pessoas, assim, eu faço questão de responder, porque eu acho que faz parte daquela história que a gente falou no começo de devolver um pouco para a sociedade, sabe? Wagner com W, só para o pessoal procurar certinho. Wagner com W, procure e a gente vai localizar. Wagner Santos Palestrante. Bom, estamos encaminhando aí para os finalmente. Gostaria que você deixasse uma palavra aí para o público que nos acompanha. Fique à vontade. Putz, cara, tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, assim, eu participei durante muitos anos de movimentos católicos, né, e tinha uma música que foi feita há muito tempo atrás e ela tem uma frase que diz assim: a gente é que faz o destino da vida, Deus só participa com o sopro de pai. Sabe? Então, assim, é você que está com o seu destino na sua mão. Então, não fique esperando do céu, não fique esperando do governo, não fique esperando das pessoas. Vai lá e faça, amigão. Faça, porque quando você fizer, o universo vai conspirar a teu favor, Papai do Céu vai te ajudar de qualquer maneira. Então, faça o destino da sua vida. Aí tem aquela outra frase que resume mais um pouco: Deus ajuda quem cedo madruga. Quem cedo madruga, né? Feirante ia estar super bem, né? 4 horas que ela tá botando barato. A turma da padoca e tal. Tem um amigo meu que fala, vou levar isso, né? Esse não aqui não. O cara é padeiro. Ele vai assim, pô, com todo dia 4 horas, não ajuda ninguém. Ismael, deixa uma palavra aí pro nosso público. É isso aí, Lucas. Agradecer, né, ao Wagner pela participação maravilhosa, um aprendizado sensacional desse outro lado, né? A gente sempre costuma dizer que a gente é que aprende, sempre com as pessoas que estão aqui, que vêm participar aqui com a gente. Tu falou da dança, a gente teve a Camila, né? Camila Malassa, que esteve aqui com a gente. Ela faz dança terapia, enfim. Camila, me liga, Camila, eu preciso aprender. Então é sobre isso, né? Sobre essas questões, é sobre entregar, né? Que nem se falou, entregar um pouco mais a mais e para a sociedade devolver, né? E tudo que você já conquistou. Então agradecer Legal, também obrigado. a tua participação, tudo que você já colaborou com a gente aqui em aprendizado. A gente ficou aqui, né? Olhando o que vai vir de legal, o que vai vir bacana pra gente aprender, né? Então, só agradecer aí a tua disponibilidade. Antes de acabar, posso mandar um beijo? Por favor. Com certeza. Eu queria mandar um beijão pra minha filha, Mariana, que tá lá em Foz do Iguaçu, assistindo a gente. Beijo, cara. Do outro lado. Do outro No lado. extremo. Tá no extremo do estado lá. 6 aninhos. Essa vai ser uma 6 anos. Essa vai ser uma comunicóloga bem melhor do que eu e que muita gente É que eu conheço, ela tem um porque professor bom, né? Essa é uma figura. Ela tem alguém pra se espelhar. Essa é uma figura, cara. Pra se comunicar é uma figura. A gente desse lado aqui também, como, não sei se pode dizer entrevistador, né? Acho que acho que não é tanto essa nomenclatura, mas participando dessa roda de conversa, a gente fica igual um imã aqui, só absorvendo. Só absorvendo, né? É muito legal, não é? É maravilhoso. E eu aprendendo com vocês aqui, é uma troca. Hoje é o episódio 59 ou 60? 60. 60. Olha, Muito orgulho, número redondo, 60 e tal. 60 personalidades, pessoas, às vezes é um pouco mais, que às vezes tinha 2 pessoas, que a gente tá aqui do outro lado aprendendo. Quando chegar no 100, me convida de novo que eu venho. Fechou. Combinado? 100. Marca lá. 100 episódios eu venho aqui de 100. novo. Fechado. Tá ao vivo, então tá. Tá ao vivo, tá combinado, já tá acertado. Tá feito. Acho que vai ficar pra 2024, Por mas conta tá do registrado. tempo, né? A não ser que nós trabalhe de noite, É, madrugada. E quiser que eu venha antes também, eu venho também. Ah, cara, você também tem... quando você faz amigo e tá junto com os amigos, vai ficar mais Você é legal de ainda. Curitiba mesmo? Eu moro em Curitiba. então Moro tá aqui em fácil. Curitiba, tá mais Então fácil. tá tranquilo, liga Wagner. Que bairro aqui? É? Que bairro? Moro lá na Ecoville. Ecoville não, tá tranquilo. É só... Hoje tava trânsito, chovendo, né? Hoje Mas tava aí- ruim. Se uma coisa, pega a bike na canaleta do Expresso, sai aqui 2 segundos. O filho. Rafa também faz isso, né? É, O Rafa é o cara. cara. O Rafa é o Né, nosso mestre Rafa, das é. câmeras ali, junto com o... fugiu o nome do... Do Theo? Beto. Do Beto. Agradecer Rafael essa Beto. turma, né, que Que tá, tá no aqui, back-office e ajuda a gente a Não, fazer esse tipo de contribuindo negócio. aí. Eu Eles sempre falam- agradeço o pessoal de técnica quando eu faço palestra, o pessoal que cuidou do som, da projeção e tal, porque é muito E é bom importante. agradecer, porque depois a gente pede pra eles dar uma melhorada. Né? Também tem essa, né, cara? Senão depois... Porque senão né? o cara dá uma carcada na cena, né? Fica cara? estranhão. Aí fica com medo do corte. Essa turma faz o corte. Gente, estamos chegando ao fim desse programa. Queria agradecer a todos que participaram, todos que assistiram e a todos que comentaram nessa transmissão. Muito obrigado. Já siga a nossa página, já siga a página do Wagner e fique ligado nas nossas redes sociais. No YouTube, siga lá também, Conexo _empresarial. Se inscreva no nosso canal e compartilhe todos os nossos vídeos.
Obrigado mais uma vez aqui ao Bergos, que tá dizendo assim, o Rafa é o cara. O Bergos que participou com a gente aqui alguns episódios atrás. Muito obrigado, gente, e até o próximo podcast.